Doutor, o secretário de Saúde disse que a situação está próxima de colapsar. O que significa isso no popular? O que é o colapsar o sistema de saúde? Bom, prazer conversar com você, apesar da situação difícil que nós estamos vivendo, mas colapsar é o seguinte: ter um número maior de pacientes do que a estrutura para atender. Esta é a dificuldade. Então, o que o secretário Cabeto falou ontem para os empresários da construção civil, ele abriu realmente o jogo e falou da situação, em termos de crescimento do número de casos, do crescimento do número de óbitos e da estrutura que o Estado tem já pronta para atender a pandemia. O que está faltando, doutor Arruda? O que falta assim, essencial nesse momento? Olha, o secretário colocou, e eu fui secretário da Saúde aqui do Estado também, passei 8 anos na Secretaria da Saúde, quando o governador era o Cid Gomes, eu conheço toda a estrutura da Secretaria de Saúde aqui do Estado. O governador foi ágil em adquirir um hospital privado e colocar à disposição da Covid, aí 208 leitos. O prefeito iniciou um hospital de campanha dentro do estádio Presidente Vargas, para 208 leitos. A Secretaria da Saúde começou a construir também hospitais de campanha anexos aos hospitais grandes do estado, hospitais terciários, Hospital Geral, Hospital de Messejana, Hospital Infantil Alberto Seib, Hospital César Carlos. O governador também partiu para o interior, ampliando os hospitais regionais, tais, inclusive, da minha época de secretário, o Hospital Regional de Sobral, o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, o Hospital Regional do Sertão Central, em Xaramubim. Mas essas estruturas necessitam de equipamentos que estavam para chegar, principalmente para ampliar leitos de UTI, e também de tempo para ficarem totalmente prontas, né? E as equipes formadas. Então, quando o governador, no dia 18 de março, decretou aqui a nossa quarentena no estado, foi uma das mais radicais do Brasil, proibindo, inclusive, indústria de funcionar, comércio totalmente, shoppings, reuniões, foi muito radical. Nós tivemos uma aceitação de quase 75% a 80% dos dias subsequentes. Dia 19 era feriado de São José, aqui no Ceará, padroeiro do estado, era uma sexta, sábado e domingo foi uma adesão total. Mas a partir da outra semana, nós tivemos já uma redução nesse número e hoje estamos oscilando entre 50% a 55%. Isso, então, prejudicou muito a programação que o Estado tinha, que é a Secretaria de Saúde do Estado e do município aqui da capital, em termos de retardar. Retardamos uns 20 dias o pico dessa curva, mas nós precisaríamos retardar mais. O que é que o secretário tem dito? Nós precisamos de EPIs. Nós temos deficiência desse material, não é só o Ceará, praticamente o Brasil todo, e ele coloca como se o estoque do Ceará vê aí para mais uma semana, se não tiver um reforço substancial do Ministério da Saúde, de outros estados e de compras que o governo agilizou. Leitos de UTI... Ele falou de uma compra que acabou não se concretizando. De que país foi? Ou é aqui do Brasil mesmo? O que aconteceu? O secretário falou de uma compra, como vários estados também tentaram adquirir respiradores, principalmente na China, tá certo? E que isso não conseguiu concretizar, porque as empresas não tiveram como atender os contratos. Então, isso prejudicou. Nós recebemos do Ministério da Saúde, agora nessa semana, tanto o Ceará como o Amazonas, um quantitativo de 30 respiradores a mais, fora que o Estado tinha adquirido anteriormente essa crise toda, né? Mas isso não é suficiente. Então, o sistema pode colapsar por um número maior de pacientes graves que necessitam de leitos de UTI. Nós podemos ter até uma certa, não tranquilidade, ficar também um pouco acochado aí o número de leitos simples, sem ser UTI, mas os leitos de UTI realmente nós necessitamos, e o governador e o prefeito agora estão radicalizando mais, colocando tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal, não para prender quem não está cumprindo aí o decreto, mas para orientar, principalmente nos bairros mais periféricos da cidade, onde nós estamos encontrando muita aglomeração. E agora, a doença começou num bairro Meireles, esse bairro Meireles, que é um bairro nobre aqui da capital, foi onde a doença começou. O número de casos aqui é superior até a muitos estados do Brasil, só nesse bairro aqui. É um bairro de classe alta, um bairro de grandes hotéis,
um bairro frequentado por turistas que chegaram de todos os locais do mundo no início desse ano. Quer dizer, por que o Ceará, as pessoas podem até pensar, mas por que Fortaleza está nessa situação? Por que o Ceará? Porque Fortaleza é um destino turístico muito grande, nós temos muitos turistas aqui nas praias, e nesse início de ano, aqui o nosso aeroporto Nico Martins, que é internacional, recebeu centenas de voos internacionais. O governador, inclusive, tentou bloquear alguns desses voos e teve um certo embate com a ANAC, que não permitiu que isso fosse bloqueado. Isso também prejudicou o nosso estado. E agora a doença está se espalhando para outros bairros. Né? Começou aqui com esses viajantes e esses turistas, e agora está chegando na grande Fortaleza, daí a situação que nós estamos enfrentando de um grande número de casos por 1 milhão de habitantes. 21, né? Mais de 21 casos por 100 mil, não? Dependendo do padrão que você utiliza, mas o que é certo é o seguinte, nós estamos aqui proporcionalmente com mais casos do que São Paulo, com mais casos do que o Rio, com mais casos do que Brasília. Nós estamos rivalizando com Manaus, né? Então a situação realmente é preocupante e o governador tem adotado muitas medidas, inclusive nessa área social. Eu acho que essa parte também prejudicou esse recurso social que o Estado foi ágil em pagar as contas de luz, pagar as contas de água, reduzir uma série de coisas. Essa mesma agilidade não foi sentida nesse recurso emergencial de R$600. Eu até tenho dito, estou revoltado com o negócio de suspensão de CPF. Como é que você, no momento desse, pode ficar esse povo todo tentando resolver o problema de CPF, né? E por que não encontrar uma solução? Se encontra solução para tudo, resolve durante o mês, mas paga a primeira parcela para as pessoas terem condição de ficar em casa. Isso é um apelo. Me surpreendeu, assim, não só o fato aí de termos casos, mas a gente tem caso lá em uma morte em Santa Quitéria, bem distante. Quer dizer, a doença realmente está entrando o estado adentro, não? Nós estamos com um problema na região norte, né? Sobral tem uma grande quantidade de casos. Nós temos essa região de Santa Quitéria também. Na região metropolitana, principalmente Aquiraz, que foi a primeira capital aqui do estado, mas Caucaia, Maracanaú, Maranguape, também um grande número de casos. O que deixa só um pouco tranquilo é o Cariri. Na região do Cariri, nós não estamos tendo o mesmo quantitativo de casos. E tem uma estrutura boa de saúde no Cariri. Tem um hospital regional, tem hospitais na cidade de Barbalha. Nós temos poucos casos, mas o restante do estado, realmente, praticamente quase todo o estado, nós já temos casos positivos e mais de 56 municípios com casos, com óbitos já confirmados. É uma outra grande preocupação. Qual é o momento do pico que o senhor antevê aí no Ceará? Olha, o momento realmente é de crescimento, mas provavelmente, por todos os estudos, mais no final agora de abril e na primeira semana de maio. A primeira semana de maio é crítica, tanto que o secretário colocou é que provavelmente, se tudo continuar nesse nível, não tiver um crescimento nesse isolamento social, nós vamos chegar na primeira semana de maio com uma média de 250 óbitos por dia, né? Que seria um absurdo para uma cidade aqui como Fortaleza, né? Então, todo o trabalho está sendo feito para nós não chegarmos a esse ponto e colapsar, tudo bem, mas não temos mais casos graves a ponto de escolher realmente quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido, né? Então, provavelmente a situação deve piorar mais na primeira semana de maio. Tanto que o governador deve prorrogar o decreto, talvez até radicalizando um pouco mais em algum aspecto. Ele tem esse decreto agora até o dia 20 e eu acredito que ele vai prorrogar até o começo de maio, porque ele tem seguido muito esses dados aqui da Secretaria da Saúde, os dados técnicos, e pelos dados técnicos não existe possibilidade de flexibilização. Os hospitais de Fortaleza hoje, como é que estão? As UTIs dos hospitais de Fortaleza. Olha, pelo levantamento, o hospital novo que foi colocado à disposição da Covid-19, praticamente com 100% de ocupação. O IJF2, que é um hospital do município, que a prefeitura construiu, que era um hospital mais voltado para o trauma,
ele foi transformado seus leitos, a grande parte dele, mais de 110 leitos, em leitos de UTI. Também está no 90%, 95% de ocupação. E existe, no interior, tem uma folga maior dos hospitais regionais, mas a situação em Fortaleza gira em torno de hospitais públicos nessa casa. O secretário chegou a dizer ontem, inclusive, que em alguns locais já tem 100% de ocupação. Eu acho que a medida que o Ministério colocou ontem de exigir uma notificação dos hospitais do quantitativo de leitos ocupados, isso é fundamental para nós termos a realidade, realmente, hospital por hospital, local por local. Essa medida poderia ter sido tomada, inclusive, antes pelo Ministério da Saúde, ou seja, do jeito que nós temos a obrigação de fazer a notificação compulsória dos casos, também os hospitais terem a obrigação de realizar a notificação compulsória de ocupação de leito, que aí desmistifica isso. Tá? Não temos tido muito caso porque os hospitais estão vagos, não é verdade. Um outro problema nosso é que os hospitais privados, também aqueles que atendem a saúde suplementar, que atendem os planos de saúde, nós temos aqui um grande contingente de pessoas que têm plano de saúde, existem hospitais próprios dessas operadoras. Uma operadora alugou um hotel para poder, então, colocar um certo grupo de pacientes, principalmente pacientes que não tenham diagnóstico da Covid-19. Outro hospital de uma cooperativa construiu no estacionamento também leitos como hospital de campanha. Então, o problema maior é como conscientizar a população que é fundamental esse isolamento social, porque não existe outra forma de nós reduzirmos este problema aqui. Nós não temos expectativa. EPI deve estar chegando, isso aí não tem dúvida. Vamos ver nos estados próximos, na iniciativa privada, no Ministério da Saúde, talvez aqui e acolá algum respirador a mais para transformar leitos secundários em leitos de UTI. Isso é possível. Mas mesmo que isso tudo tenha à mão, e nós não tivermos a conscientização da população, isso não será possível. Então, a fala ontem do secretário foi aquela: por causa de um grito, você perde a boiada. Então, muitas pessoas ficaram meio assim chocadas com isso, né? Quando ele foi muito enérgico, mas tem que ser, tem uma certa hora, não adianta você querer passar pano, passar mão, explicar uma coisa, tem que ser claro. Eu falei da minha experiência, eu peguei o H1N1, eu fui secretário aqui no Ceará quando da pandemia do H1N1. Então tem que ser enérgico mesmo, porque não tem outra forma de conter realmente a disseminação da doença aqui, como em nenhum lugar do mundo. Duas perguntas finais para o senhor. O senhor foi secretário de Saúde, tanto quanto um deputado muito conhecido que está assessorando o presidente Jair Bolsonaro, já foi ministro de Jair Bolsonaro, foi secretário lá no Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte: a Covid é como o H1N1, é a mesma coisa, nós temos que deixar a epidemia tomar o seu caminho, o seu rumo. O Osmar Terra, eu estou falando. Vamos deixar essa epidemia tomar o seu caminho, tomar o seu rumo, os hospitais não estão cheios, ela tem o ciclo dela de 13 semanas e o problema está resolvido. O senhor concorda com isso? O senhor foi secretário tanto quanto ele na H1N1. E por que não? Eu conheço, inclusive, o Osmar Terra, porque quando secretário da Saúde do Ceará, ele era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul. Justamente. E nós convivemos no CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Na época, inclusive, foi o presidente durante um tempo, ele foi o presidente do CONAS. Então, eu conheço bem o Osmar Terra. Tenho, inclusive, nas redes sociais, principalmente no Twitter, eu tenho questionado algumas postagens que ele tem colocado, porque isso não existe nenhum fundamento, não tem uma comparação. Primeiro, que a disseminação da Covid-19 é muito mais rápida do que a H1N1. Segundo, todos os estudos mostram que ela tem 10 vezes mais, ela leva 10 vezes mais a óbito do que o H1N1. Nós enfrentamos isso aqui no Ceará, ele enfrentou lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, inclusive, teve um grande número de óbitos, até por ser um estado mais frio e tudo. Nós aqui também tivemos alguns, não tanto, mas conseguimos controlar sem colapsar o nosso sistema de saúde. Então, não existe comparação uma coisa com a outra.
todos os estudos mostram que o isolamento social, aonde foi empregado com responsabilidade, aonde a população realmente teve consciência, os indicadores mostram redução no número de casos, redução no número de óbitos e o enfrentamento da pandemia com mais tranquilidade. Onde isso não aconteceu, na Itália, principalmente em Milão, aconteceu aquela calamidade toda, porque o prefeito não quis fechar. A França também demorou, a Espanha também demorou, o Boris Johnson na Inglaterra também demorou. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Então, se você vê, na Alemanha, que tomou outras providências, na Coreia do Sul, porque um outro problema nosso é a testagem também. Tá certo? O Ministério da Saúde, o governo federal, no lugar de ter essa discussão toda, está procurando adquirir testes, está colocando testes à disposição da população, tanto no momento atual, para testar no momento, para também poder ter parâmetro para sair do isolamento social. O isolamento social não tem como sair se você não testar a população. Você tem uma segunda onda. Você vai sair e depois vai ser forçado a fechar. Então, você tem que testar a população. Investimento maciço em testes, realização de testes, credenciamento de laboratórios para realizar esse teste, capacitação das pessoas é fundamental. E essa estrutura ministerial e recursos para o SUS, que nós estamos precisando aqui no Estado, de recursos do Ministério da Saúde, para exatamente o Estado poder enfrentar, não só o Ceará, os outros estados, as prefeituras, poderem enfrentar esse momento de dificuldade, porque a inflação na saúde, nesse momento, dispara. Né? Aqui nós adquirimos caixas de máscara por centavos, por reais. Agora são centenas de reais para você adquirir os mesmos equipamentos. Então, a estrutura é essa. Lamento que esteja acontecendo no Ministério da Saúde, essa instabilidade com relação ao ministro da Saúde e o Wanderson. É a minha pergunta final. Secretário, minha pergunta final. O senhor, vou chamá-lo de secretário, porque o senhor é uma pessoa que tem larga experiência. Como é que o senhor vê a gente enfrentando essa pandemia, com essa dissensão entre o governo federal, os governadores, a pessoa encarregada da vigilância sanitária, o Wanderson, pedindo demissão, o ministro da Saúde praticamente saindo no meio da... Como que o senhor vê isso? Olha, eu vejo de forma lamentável. É um caos total de gestão. Você mudar um ministro no momento desse é uma coisa inaceitável. E não é só o ministro. Com o ministro, sai a sua equipe. Eu falei, fui secretário, eu formei a minha equipe de confiança. Você tem que ter os técnicos de confiança. Quando o ministro sai, esses técnicos, principalmente os melhores, eles saem também juntos. Né? Então, o Wanderson que saiu é uma pessoa de alto nível, uma pessoa doutor na área, reconhecido. Foi já um grande desfalque. O que nós temos preocupação é na substituição do Mandetta. Quem vai entrar no lugar do Mandetta? Se entrar uma pessoa no lugar do Mandetta, o presidente Bolsonaro realmente mudar a postura dele, aí menos mal. Ou seja, se entra um ministro que ele indique ou outra pessoa indique e esse ministro tenha força para mudar um pouco a postura dele, principalmente com relação ao isolamento social, aí menos mal. Agora, se for que nós conhecemos aí, terraplanistas e outras coisas mais, que não aceitam a ciência, que não aceitam os dados que estão sendo mostrados, que querem inventar no Brasil uma forma de tratar, uma forma de conduzir as coisas que não existe em canto nenhum. Aí nós vamos sofrer muito com isso. Aí eu tenho muito receio do Brasil entrar realmente no rol daqueles países em que a calamidade vai ser realmente muito grande nessa pandemia atual.